Fala pessoal, Dante aqui e hoje a gente vai finalmente falar do S22 Ultra. Nesse vídeo eu vou falar da minha opinião depois de alguns meses, mais de 3 meses utilizando o S22 Ultra diariamente, mas também vai ser uma espécie de primeiras impressões que eu quero passar para vocês. Por quê? Quando eu peguei esse aparelho em abril, eu postei aqui um unboxing em formato de shorts, até porque não tem muito o que mostrar na caixa, né, do S22 Ultra. Então se você não viu, dá uma olhada aí no canal, é bem curtinho. E aí eu não voltei mais para fazer aquele típico vídeo falando as primeiras impressões e mostrando alguns dos acessórios. Então eu vou compactar tudo nesse vídeo, vou passar minhas impressões depois de um bom tempo utilizando ele. Acho que já deu para notar aí a maior parte dos pontos positivos e negativos. E eu vou falar minha opinião para vocês, mostrar um pouco dos acessórios que eu tenho utilizado nele, são poucos, vocês vão ver. E mostrar também um pouco de como é o meu uso, como é a minha organização aqui nesse aparelho, o que ele é bom no meu dia a dia e o que não é. Quero falar um pouco disso para vocês. Inclusive, sempre tem alguém que pergunta, esse wallpaper aqui é meu, eu que fiz, então eu deixo sempre o link na descrição para o pessoal baixar. Quem gosta de um visual um pouco mais minimalista assim, fica o link na descrição, tá bom? E se alguém notou alguma diferença, algum inscrito antigo, eu remodelei um pouco esse papel de parede, dei uma personalizada nele, então essa é a versão 2.0. Se você baixou a primeira, segue aí o link para a segunda. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos falar um pouco desse aparelho. Vocês já devem estar percebendo que está com a minha tradicional película fosca, já vou falar um pouco dela. Mas falando um pouco do design, então, eu confesso que eu comprei esse aparelho um pouco no impulso, de querer realmente, a câmera dele me chama muita atenção, eu vejo muito uso nessa câmera com bastante potencial de zoom, então isso me fez querer o S22 Ultra, mesmo estando com o Z Fold 3, que é o aparelho principal aqui do canal e que eu utilizo majoritariamente. Mas eu sempre preciso de um aparelho secundário para gravar os vídeos do canal, para editar, enfim, eu sempre preciso ter um aparelho de apoio, e o S22 Ultra me pareceu muito interessante, principalmente por causa das câmeras. E aí, sabe como seria meu segundo aparelho? Eu fui lá e peguei o verdão, por que não ousar um pouco, não tinha por que ficar com 2 aparelhos pretos, então fui nesse verde aqui que eu achei muito bonito. Eu acho que é uma cor bem... Ela é sutil, mas é uma cor bem agradável, bem chique, bem elegante, e certamente se destaca, né, porque a maioria das pessoas vai nas cores mais preto, branco, e o preto também é lindo, não tem muito o que falar, mas o verde certamente foi uma opção interessante para mim. O único detalhe preto aqui é a S-Pen, né? Ela é escura, ela é a mesma cor em todos, então podia ter uma tensão maior aqui, mas também não vou reclamar, não acho ruim. No Note 10 Plus, que foi o último Note que eu tive, ele era Aura Glow, né? E a canetinha era azul, isso era bem interessante também. E aí quando chegou o S22 Ultra, eu confesso que eu gostei muito do aparelho, cheguei a pensar que talvez ele deveria se tornar meu principal. O que é o meu aparelho principal? É basicamente o que eu vou carregar comigo se eu só tiver a opção de levar um aparelho e onde vai estar meu WhatsApp principalmente. Porque o resto eu consigo dividir, compartilhar tudo entre os dois. Então isso é um detalhe importante. E aí eu pensei seriamente em fazer isso, até porque foi um investimento alto, e faria sentido até dar um pouco mais de uso para ele. Mas apesar de ser um aparelho encantador, com essa tela aqui maravilhosa, enorme, com essa curvatura muito bonita, câmeras absolutamente fantásticas, isso não tem nem o que falar, uma bateria muito boa, melhor do que a do Z Fold, a gente já vai falar disso em mais detalhes. Eu não gosto mais desse tipo de design simplesmente não dobrável, vamos resumir dessa forma. Eu me encantei pelo uso do Z Fold, eu acho que é um aparelho extremamente agradável de ser utilizado. Isso não é para todo mundo, mas para mim vale. E aí eu acho o S22 Ultra muito grande, eu acho ele desconfortável de ser segurado, assim. Até tô exagerando um pouco, não é que é desconfortável, mas eu não considero o ideal, vamos dizer assim. Perto de um iPhone 13 Pro Max, por exemplo, ele é mais confortável sim, eu acho pelo menos. E aí, falando de um smartphone não dobrável, eu acho o formato do S22 convencional perfeito. Eu cheguei a mexer na loja, usar por um tempinho. Aquele é o tamanho ideal, tanto que eu tinha um S21 menor, né? Ali seria o meu limite. Eu já tive Note 10 Plus, já tive Note 9, Note 8, mas eu desacostumei com esse tamanho enorme, esses cantos quadrados aqui, não é tão anatômico, né? Então, isso foi um fator que me fez pensar 2 vezes. Eu não gosto de estar sempre carregando algo desse tamanho. E o Z Fold tem um diferencial de virar um mini tablet, enfim, é ele que eu quero ter comigo a maior parte do tempo. Então, essa foi minha decisão, mas para a maioria das pessoas eu entendo que o S22 Ultra faz bem mais sentido do que um Z Fold. E aí o que me convenceu demais
foram as câmeras do S22 Ultra. Isso que me deixou mais balançado, porque definitivamente são câmeras com um potencial absurdo. Eu achava que não sentiria uma diferença tão grande frente ao Z Fold em termos de fotos convencionais, né, sem se tratar de zoom, que ali o zoom obviamente teria uma grande diferença, mas eu senti. Porque além de você ter uma ultra-wide mais flexível, né, com foco automático, modo macro, aqui a gente pode aproximar, isso era uma coisa que também eu estava bastante ansioso para ter. Você tem as lentes de zoom que são muito mais úteis do que eu esperava que fossem ser. Eu já sabia que eu ia utilizar muito, mas eu utilizo assim muito mais do que eu imaginava. E aí eu me botei numa situação complicada, né? Porque eu decidi que eu ia ficar com o Z Fold como aparelho principal, mas que eu precisava dessa câmera do S22 Ultra. Então, de certa forma, sempre que eu vou para uma viagem ou para algum lugar diferente, eu quero levar o S22 Ultra, porque eu vou poder fazer fotos, exercitar um pouco mais essa criatividade de usar o zoom, usar outros modos, usar o Expert RAW, que não estava disponível no Z Fold, agora tá, isso é bem legal também, a gente pode falar disso depois. Mas então aqui tem um sistema de câmeras fantástico e eu vou falar um pouco disso agora para vocês. As especificações eu imagino que vocês já conheçam, mas em resumo eu vou reforçar aqui para vocês. A gente tem a câmera principal com 108 megapixels, a abertura 1.8, daí a gente tem a telescópica de zoom 10 vezes, muito interessante, f4.9. A gente tem a ultra-wide 0.6 com autofoco, faz fotos macro relativamente boas, eu acho que tem um potencial muito bom essa câmera. E aí a gente tem a 3 vezes de zoom, que eu acho que assim, é a menos especial entre todas, mas também cumpre seu papel. Vou mostrar que dá para fazer umas fotos bem legais com ela. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos lá, separei algumas fotos que eu fiz com esse 22 Ultra para mostrar para vocês. Eu sei que eu já fiz o comparativo, mas aqui eu quero mostrar um cenário real de uso. Então eu fiz uma viagem recente para Curitiba e eu fiz algumas fotos dos ambientes que eu achei mais interessantes usando o Expert RAW, porque eu sabia que eu teria mais liberdade para editar depois. Então aqui eu vou mostrar algumas fotos já editadas para vocês, mas também vou disponibilizar para vocês as fotos da forma como elas saíram diretamente do Expert RAW. É que eu acho que é interessante mostrar já editadas para vocês terem noção da flexibilidade do arquivo, né? Então essa aqui, por exemplo, foi feita com a lente de 3 vezes de zoom, então também tem um potencial legal, é uma lente, como eu falei para vocês, que ela não é um sensor, um conjunto tão especial, mas é um ponto de vista que é muito bom para o retrato e também é muito bom para cenários assim. Você dá um pouco dessa proximidade com o background, mas sem aproximar demais, como é a 10 vezes, né? Aqui eu já parti para uma parte de 0.6, ultra wide, então também no Expert RAW, olha que legal. Deu para trabalhar bastante. Olha como mantiveram as sombras aqui, mas sem perder nada dos realces. Aqui eu até dei uma realçada aqui nessa parte, dei uma esquentada nos realces para trazer um pouco do sol, mas olha como o céu se manteve ali perfeito, uma flexibilidade muito grande mesmo. Aqui é a mesma coisa, sombras e o céu ali também se preservando relativamente bem, né? Então aqui tá bom, mais um cenário. Olha só essa aqui interessante, aqui já é com a principal, né, uma vez. Também uma foto bem interessante, tava um dia maravilhoso, né? Então isso não posso reclamar. E aí a gente vai para ultra wide, mais uma vez aqui ultra wide, olha só, mesmo cenário, uma vez ultra wide. De novo, eu acho que se porta muito bem essa câmera, porque olha só em questão de sombras, como ela não perde, né, os detalhes nas sombras, mesmo sendo uma câmera que é mais entra menos luz do que a principal, né? Enfim, eu tô falando por cima dessas imagens, mas eu quero mostrar resultados realmente interessantes. Olha só que foto interessante. Aqui a gente tá falando da câmera principal também. Então, assim, eu fiquei bastante... Olha que foto maravilhosa. Aqui a gente tá falando de 3 vezes de zoom mais uma vez. Então, é uma câmera que eu utilizei demais para fazer algumas composições desse tipo. E olha como ela pega bem as cores. Enfim, o Expert RAW é fantástico. Quase nenhum ruído nas partes escuras, então... aqui é um cenário de pôr do sol, né, naturalmente mais escuro. A gente tem também aqui uma foto mais noturna, também se manteve super bem aqui. Todos os detalhes, tudo muito bem equilibrado, sem forçar na nitidez, né.
Essa daqui eu gosto muito também, que a gente tinha essa passarela no meio das árvores. De novo, mais uma vez, uma câmera enxergando muito bem nas sombras, dando essa flexibilidade de poder clarear. Nesse caso eu escureci as sombras para dar um pouco desse mood na edição, mas a câmera, assim, não tenho o que falar. Ó, uma ultra wide aqui também, fantástica. O céu aqui estava um clarão aqui atrás e no Expert RAW eu consegui recuperar boa parte desse clarão, então ficou um céu agradável. Isso é uma coisa que se fosse um arquivo JPEG certamente teria ficado um HDR esquisito ali, não teria recuperado totalmente. Essa aqui é uma das minhas favoritas também dessa viagem. Eu consegui dar uma passada em Balneário Camboriú, consegui tirar essa foto demais. Eu estava num restaurante flutuante ali na orla, né? E tirei essa foto com a câmera de 3 vezes mais uma vez. Olha que perspectiva legal, como o céu fica bonito, né? Dando uma tratada nele. Tudo ficou muito legal nessa foto e 3 vezes de zoom de novo. De novo, é uma foto que eu acho que não ficaria tão legal com uma lente de 2 vezes, por exemplo, como é o caso do Z Fold. E também não teria o mesmo efeito com uma lente de uma vez só. Então é legal ter essa flexibilidade, dá para utilizar em vários cenários. E essa foto aqui não tenho o que falar, parece uma foto tirada com a câmera principal, mas a gente está usando 3 vezes. Essa aqui também com a Ultra Wide é uma foto bem legal, não tenho o que falar. Eu acho que captou muito bem tudo que eu precisava, não teve nenhum ponto na edição que eu senti falta de um sensor mais competente, então também, de novo, muito bacana, fiquei muito feliz com esses resultados. E para ninguém falar que eu não utilizei a lente de 10 vezes, tá aqui um exemplo, Expert RAW também, vocês podem ver aqui o arquivo. Essa não tá editada, tá do jeito que saiu da câmera, muito legal as possibilidades. Esse aqui é um exemplo um pouco mais conceitual, mas tem vários outros aqui que dá pra gente ver legal. Como esse sensor também é bem bacana. De novo, essas fotos nem estão editadas, então ainda tem muita flexibilidade que dá para extrair delas. Todas as câmeras fazem sentido, eu acredito, nesse aparelho. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar, eu acho que é interessante a gente mostrar na prática alguns resultados que eu consegui extrair para poder realmente reforçar o que eu estou falando aqui, que realmente é um sistema de câmeras que não é nada revolucionário, que a gente nunca viu antes, mas que é competente, é sólido e, de novo, o que ganha é a flexibilidade, não é nem a qualidade dos sensores em si, mas sim a flexibilidade. Um iPhone 13 Pro e 13 Pro Max consegue resultados similares, às vezes até melhor, mas não tem o zoom que esse aqui tem, por exemplo. Então aí ele já perde um pouco nesse quesito para mim, pelo menos. Bom, acho que falamos o suficiente então das câmeras, vamos falar da tela um pouco, que de novo é um aspecto muito forte desse aparelho. Eu reforço que eu não gosto tanto do tamanho, eu acho um pouco grande, mas é claro que quando você está utilizando ali para consumir conteúdo é fantástico, né? Então, vou abrir aqui uma imagem, ó, só para ilustrar essa parte do vídeo, né? Então é uma tela muito grande, a gente tem quase 7 polegadas, né, na diagonal, não são 7, são 6.9. Com esse aspecto quadradão, eu acho que reforça ainda mais o tamanho dela. E aí a gente tem aqui a leve curvatura, na verdade a curvatura é um pouco maior do que a do S21 Ultra, na minha impressão pelo menos é sim um pouco maior. Eu gosto bastante da curvatura, da sensação dela, principalmente para os gestos do Android, mas dificulta bastante a aplicação de película, dificulta a proteção das capas, então não é algo tão prático, mas eu acho que é digno de um aparelho desse valor, enfim, realmente deixa o design um pouco mais especial. E aqui eu não tenho nem o que falar, né? Ela é brilhante, absurdamente brilhante. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho dela aqui usando a luz do estúdio, que ela chega até em 1700 nits, então no vídeo vocês não vão conseguir ter essa noção, mas é fantástica, né? E as bordas não precisam nem falar muita coisa, porque é impressionante. E aí a gente tem tudo aquilo que vocês já sabem, Quad HD, compatibilidade com a S Pen, que é algo muito bem-vindo, 120 Hz, então tudo isso só complementa ainda mais uma tela que é praticamente sem defeitos, né? Acho que é a melhor aí do mercado atualmente. O único defeito para mim é que ela não dobra no meio, só isso mesmo. E já que a gente está falando da tela, vamos falar um pouco dos acessórios. Vou mostrar aqui a película fosca para vocês. Para quem não conhece, é novo no canal, eu adoro película fosca. Acostumei muito, tenho no meu Z Fold. Enfim, eu prefiro bastante o aspecto, toda a praticidade que ela dá. E o visual também, né? Então, já apliquei de cara uma película aqui. Na verdade, eu apliquei uma outra que eu paguei bem caro até no shopping, não valeu muito a pena, porque ela logo
riscou, enfim, entrou bolha, não compensou. Para aparelhos com curvatura assim tem que ser hidrogel, é uma película um pouco mais chata de aplicar, tem uma proteção até que bacana, mas não é o meu tipo preferido, se eu tivesse que escolher. E aí eu comprei essa outra aqui online, só que ela é daquelas que ela vem até a traseira aqui. Então eu fiz um recorte bem porco dela, porque eu não queria que ela viesse até a traseira, eu achei que estragava um pouco do visual aqui. Então ela vem até aqui nas laterais, acho que vocês conseguem ver. Mas ficou um pouco porco o meu recorte, então até peço desculpas, mas foi o jeito que eu consegui dar aqui pro aparelho não ficar tão esquisito pro vídeo. E aí aqui na tela ficou perfeita a proteção, tudo isso ficou do jeito que eu gosto. E para quem pergunta demais, olha só o sensor de impressão digitais com a película fosca, sem problema algum, tá? Ela funciona super bem. O ideal é você fazer também, eu geralmente faço assim, eu faço o cadastro da biometria antes de colocar a película, depois reforço ele depois de aplicar a película e aí eu não tenho problema algum, funciona super bem, principalmente nesses sensores mais novos. E aí para complementar a proteção eu comprei uma capinha que fosse verde, eu estava atrás disso, achei essa aqui da Nilkin que tem uma proteção bacana, como vocês podem ver, e fiquei nela. Eu geralmente compro várias capinhas, vou trocando, mas eu encontrei essa, gostei bastante. Não gosto tanto do recorte em P, preferiria que ela fosse o recorte de cada câmera, mas não dá para ter tudo nessa vida, então fiquei feliz com essa aqui. Tem uma proteção bacana, uma textura legal, ela não suja, eu detesto capinha que suja, que estraga. Na verdade tá até um pouco suja aqui, mas é fácil de limpar, tá? E demora para sujar. Então assim, é uma capinha que eu gostei bastante, vou procurar um link para deixar na descrição aí, mas realmente é algo bem simples, não esquentei muito a cabeça com isso, gostei desse modelo e fiquei com ele para combinar com a cor do aparelho, me ajuda também a diferenciar rapidamente ele do Z Fold, que usa uma capinha preta. Então aqui a gente passou rapidamente por essa parte dos acessórios, porque de fato não tem nada especial, não comprei tantas coisas quanto eu costumo comprar para os outros aparelhos, mas encontrei um setup bem bacana. E aí vamos falar rapidamente sobre desempenho. Aqui eu nem quero me aprofundar muito, porque eu acho que vocês já estão bem nutridos dessas informações, mas é legal eu comparar um pouco do meu uso com o Z Fold 3. Aqui a gente tem o Snapdragon 8 Gen 1, como vocês sabem, 12 GB de RAM, e aqui não tem muito onde criticar, tá? Assim, eu acho que essa evolução do Snapdragon foi um passo relativamente pequeno em relação ao ano passado, que era o 888, que está no meu Z Fold 3, isso é um ponto que eu criticaria, eu acho que poderia ter sido uma evolução maior, mas por outro lado o aparelho roda tudo de uma forma que eu não posso criticar, né? Flui tudo muito bem, aqui a gente pode abrir a galeria, a câmera, bom, tudo isso é o que você espera de um flagship em 2022, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Tem alguns aparelhos que acabam decepcionando nesse sentido. E o S22 Ultra, desde que eu tirei da caixa, ele tem esse desempenho fenomenal, que é claramente, visivelmente melhor do que o do Z Fold 3. Eu não sei se por ter uma UI dobrável, o Z Fold 3 tem alguns pontos que ele tem um leve engasgo. Não é aquele engasgo que a gente está acostumado em aparelhos que vão ficando mais antigos, mas é uma certa não fluidez do sistema. Talvez justamente por ter essa UI um pouco otimizada para o dobrável, ele tem um pouco mais de dificuldade em algumas animações. Enquanto aqui, desde o começo, foi algo extremamente, olha só a fluidez disso, extremamente agradável, não tenho do que reclamar. E aí tem outro ponto que é sempre importante, o meu S21 esquentava muito com o Exynos, principalmente quando era novo, e aqui não, aqui, claro, tem aquele aquecimento normal, mas em nenhum momento foi desagradável, foi incômodo ou foi excessivo. Não tem aquele problema de esquentar enquanto filma vídeo, nenhum problema. O meu Z Fold já era assim nesse sentido, e aqui, mais uma vez, com o Snapdragon, nenhum problema quanto a isso. Então, sobre desempenho é isso, nada a criticar, eu acho que é um aparelho bem competente em tudo, vai durar assim por um bom tempo, com certeza. E aí, aproveitando que a gente está aqui, vou mostrar um pouco da minha organização da tela inicial. Acho que é sempre legal, posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas então aqui está como no meu Z Fold, os aplicativos principais que eu uso com mais frequência. Eu deixo sempre sem a legenda nos ícones, utilizando o Home Up da Good Lock, da Samsung. Tem um vídeo aqui no canal explicando como você faz isso. Então algo bem minimalista. Aqui a barra do Google, que eu uso demais, assim, acho que umas 100 vezes por dia fácil. Aplicativo de clima, olha só que interessante. Adoro esse aplicativo novo aqui, que veio com a atualização mais recente. E aí aqui do outro lado eu deixo alguns widgets, a gente pode passar os widgets aqui. Essa inclusive é um recurso que veio com o S22 Ultra, né?
o Game Launcher com as pastinhas dos jogos, embora eu tenha utilizado mais o Game Pass para jogar aqui no S22 Ultra. E aí aqui algumas pastinhas com os aplicativos separados por categoria, mais ou menos umas categorias aí que estão na minha cabeça. O widget dos Buds Pro, que eu costumo conectar, e Spotify, coisa bem simples mesmo, mas tudo tá resumido aqui. Eu não tenho aquela segunda aba de apps, né? Tá tudo resumido aqui. E o que eu não deixo aqui é porque não é importante, então eu pesquiso quando eu precisar, mas a grande maioria mesmo dos apps está aqui na minha cara. Enfim, é como eu costumo me organizar nos meus aparelhos, né? E aí cada um funciona de um jeito. Para mim, assim, fica bem bacana. Se vocês gostarem, eu faço um tutorial de como eu deixo a minha tela assim. Vamos falar então da bateria, que é mais um ponto extremamente importante. São 5.000 mAh, como vocês bem sabem, é uma capacidade bem grande, mas de novo é um aparelho que consome muita bateria, até por ter um chip potente, até por ter uma tela desse tamanho, câmeras para administrar, são muitas. Então esse é um ponto que eu já sabia que não ia ser espetacular, mas também não me decepcionei. Como vocês sabem, eu uso ele como segundo aparelho, então não é todo dia que eu tenho aquele uso que demanda mais, mas já tive diversas ocasiões em que eu saí só com ele, utilizando 4G ali sem parar, tirando foto, tudo isso, e aí eu pude ter uma noção da bateria. E aí eu já digo para vocês, o Z Fold, por exemplo, é um aparelho que no meu uso, principalmente com a tela aberta, ele vai fazer 5 horas de tela e é isso, não dá para esperar muito mais. Me satisfaz da forma que eu já estou acostumado. Aqui não, aqui é um aparelho que já chega nas 6, 7 horas de tela de um uso ali moderado. Poderia ser mais? Poderia, mas eu estou sendo realista, né? Se você for fazer um uso muito intenso, ele vai também fazer as 4, 5 horas de tela, porque é isso, cara, top de linha é isso, ele gasta mais bateria por ter um chip mais potente, você vai usar para mais coisas, vai usar com a tela no brilho alto. Eu estou sendo realista, mas tem gente que consegue 8, 9 horas com um uso ali mais moderado, com mais vídeo, de repente o cara só fica no TikTok para cima, para baixo, e aí vai fazer mais tempo de tela. Mas no meu uso, que é um uso um pouco mais intenso, câmera, vídeo, YouTube ali rolando com brilho alto, com som alto, é isso que eu consigo. Então aqui vocês estão vendo 3 horas e 47 de tela ligada e eu tô com 50%, 49% de bateria. Então é isso que ele faz. Ele vai chegar ali nas suas 6, talvez 7 horas de tela ligada, mas nada muito além disso. Como eu disse, eu já estou acostumado com o Z Fold, então eu estou sempre com o carregador por perto. E aí eu percebi que utilizando o S22 Ultra, principalmente nessa viagem para Curitiba, que eu preciso utilizar, tirar foto o tempo todo, o Z Fold é um aparelho que eu tenho que estar ligado. Se eu for sair com ele só para isso, já tenho que levar a bateria, me planejar para carregar no meio do dia. Enquanto o S22 Ultra segurou um pouco melhor essa barra, aguentando dias completos ali sem acabar a bateria antes de um horário razoável. Então eu acho que isso foi um teste bem interessante, mas aí eu também tenho que colocar alguns pontos. Aqui eu não tenho alguns aplicativos que eu tenho no S22, no Z Fold 3, como por exemplo o WhatsApp. Tá aí um vilão da bateria de todo mundo, ele está sempre buscando notificações em segundo plano. Então tá aí um aplicativo que eu não tenho aqui e que consome muita bateria no Z Fold 3. Então esse ponto eu devo para vocês, tá? Se eu tivesse o WhatsApp, eu tenho o WhatsApp aqui, tá? Mas nem se compara com a demanda que eu tenho no do Z Fold 3, que é minha conta principal. Então podem ver que ele praticamente não gasta bateria, eu tenho as notificações desligadas, então não dá para comparar. Então tá aí um grande vilão que talvez reduzisse a bateria desse cara aqui para umas 5 horas de tela, a gente não sabe. Mas pode ser um fato. Em resumo é isso, é uma bateria, eu acho que é suficiente, é satisfatória, poderia ser muito melhor pelos números, poderia ser muito melhor pelo preço do aparelho, poderia, mas é o suficiente para hoje em dia. Não dá para comparar com o iPhone 13 Pro Max, mas dá para o gasto. Então eu acredito que é isso, pessoal. Toquei nos assuntos que eu queria tocar. Eu estou muito satisfeito com o aparelho depois desses quase 4 meses de uso. E eu acho que é isso, é muito fácil de recomendar um aparelho desse para quem já está no ecossistema, para quem está vindo de outra marca de repente. É muito fácil de recomendar porque é simplesmente o melhor que a Samsung tem para oferecer, principalmente para quem já está acostumado e quer esse formato tradicional do smartphone. Para quem quer um dobrável, aí a conversa fica um pouco mais complexa. Mas para quem quer um smartphone tradicional, quer tela grande, não tem muito para onde correr. Essa aqui é uma das melhores opções do mercado e é facilmente recomendável sem ter muito o que criticar. Mas vale dizer, para quem está vindo de um smartphone menor, saiba, ele é pesadinho, ele é bem grande e ele não é fino, ele é um aparelho até que
grosso, então ele é um aparelho, ele tem substância, né? Então, se você está vendo de um smartphone menor porque você quer algo mais parrudo, com as câmeras melhores que você pode ter, né, no aparelho da Samsung, eu acho que saiba disso, é o único ponto que eu alertaria. De resto, vai fundo que você vai ser feliz. Tenho gostado bastante do aparelho, mas óbvio que se eu notar algo desagradável, eu vou vir aqui no canal e vou falar para vocês. Então é isso, pessoal, vocês podem aguardar mais vídeos, vou me aprofundar em alguns temas específicos, mas o que eu tinha para falar hoje, eu falei aqui. Deixem dúvidas nos comentários, vamos conversar, o que vocês acham do S22 Ultra, algum ponto que vocês querem que eu toque especificamente, mais algum assunto diferente, me digam que a gente conversa aí nos comentários e solto aí mais informações nos próximos vídeos. Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!